Isso aconteceu durante uma viagem de carro que eu estava fazendo na volta de visitar minha família para as festas de final de ano. Eu não sou muito de dirigir mais do que algumas horas porque prefiro muito mais voar, mas esse ano as passagens para onde eu estava indo estavam muito mais caras por algum motivo. Teria me custado mais de $1.000 por uma passagem de ida e volta que só atravessava alguns estados. Eu tinha planejado tudo para chegar em casa alguns dias antes de ter que voltar ao trabalho, mas uma tempestade de neve surgiu no dia em que eu ia partir. Então tive que ficar mais 2 dias antes de finalmente começar a viagem. As estradas estavam vazias, já que era depois da correria das festas, e a maior parte da viagem é bem afastada das grandes cidades. A parte mais difícil era sempre ficar acordado e combater o tédio. As primeiras 8 horas ou mais passaram sem nenhum problema, claro. Eu estava cansado. Mas a neve na estrada me manteve acordado e atento. E eu tinha um hotel reservado em uma pequena cidade a apenas 2 horas à frente. Mas enquanto eu dirigia, uma pequena luz apareceu no meu retrovisor. Eram os faróis de alguém atrás de mim, que na verdade era a primeira pessoa que eu tinha visto na estrada comigo em mais de 1 hora. Suas luzes estavam aumentando rapidamente, mostrando que estavam se aproximando muito rápido, e logo pude ver que era, na verdade, uma grande van de algum tipo. Era uma estrada de uma única faixa, então eu não podia sair do caminho deles, mas imaginei que eles ainda desviariam de mim, dado que estavam indo tão rápido. Uma vez que alcançaram a traseira do meu carro, no entanto, eles igualaram minha velocidade e ficaram atrás de mim. Depois de alguns segundos, percebi que não estavam tentando me ultrapassar e dirigimos assim por quase 10 minutos. Era meio inquietante, sendo que era só nós na estrada e ainda assim essa enorme van estava seguindo bem atrás de mim. Não era uma distância normal de seguimento, eles estavam tão perto que eu nem conseguia ver o para-choque dianteiro ou a placa deles no meu espelho. Talvez eu tenha sido rápido em me sentir desconfortável com isso, mas uma saída para um posto de gasolina apareceu e escolhi sair, esperando que eles continuassem na estrada e que eu pudesse colocar alguma distância entre nós. Mas quando desviei e desci a rampa de saída, eles permaneceram bem atrás de mim. Parei no posto de gasolina e estacionei em uma das bombas enquanto a van parava na bomba atrás de mim. Neste ponto, eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo. Parte de mim pensava que isso era algo ruim, mas outra parte de mim pensava que eu estava apenas reagindo exageradamente. Sabia que este era o único posto de gasolina nos últimos 30 minutos, então não era tão improvável que eles também precisassem de gasolina. Antes de sair para abastecer meu tanque, desliguei meu carro e olhei ao redor. A parte da loja do posto de gasolina tinha suas luzes apagadas e um sinal de fechado pendurado na porta. Olhei para os lados, não vendo nada além de escuridão vazia. Sem casas, sem prédios, apenas um campo coberto de neve com uma única estrada atravessando. Olhei no meu espelho. Um homem estava agora do lado de fora da van e colocando gasolina. Então eu saí e comecei a fazer o mesmo. Enquanto os números lentamente aumentavam no medidor de gasolina, o homem rapidamente colocou sua bomba de volta e fechou a tampa do tanque de gasolina. Olhei para ele, vendo-o caminhar para a traseira de sua van, então ouvi o som alto e estridente da porta de trás sendo aberta. Houve algo naquele momento, talvez um pressentimento ou apenas um instinto, que me disse para sair dali. Puxei a bomba para fora do meu carro e nem um segundo depois, 3 homens estavam correndo em minha direção, vindo de trás da van. Deixei a bomba cair no chão e rapidamente entrei no meu carro, trancando as portas justo quando um deles agarrou a maçaneta e tentou abri-la. Eu estava tremendo e me movendo o mais rápido que podia para ligar o carro. Todos os 3 foram em volta, tentando cada porta, mas imediatamente correram de volta para a van antes mesmo de eu ter a chance de sair. Quando eu saí, vi que eles foram embora logo depois, indo na direção oposta pela qual viemos. Avisei a polícia sobre o que aconteceu, mas nunca recebi uma ligação de volta com atualizações. Acho que é óbvio que eles estavam tentando sequestrar pessoas sob o manto da noite na vasta rodovia desabitada. O que é aterrorizante é o quão confiante e, por falta de uma palavra melhor, profissional toda a operação foi. Parecia que, assim que perceberam que eu estava seguramente no meu carro e não seria fácil, eles fugiram da cena sem nem precisar se comunicar uns com os outros. Era como se tivessem feito isso muitas vezes antes.
O que teria acontecido se eles tivessem me pegado, eu não sei. Mas eu insto todos a aprenderem com meus erros, porque você pode não ter tanta sorte quanto eu tive. Em 2019, eu fazia entregas para uma pizzaria perto da minha escola. Trabalhava na maioria dos dias após as aulas para poder pagar meu carro e o aluguel. Não era um ótimo emprego em nenhum aspecto, mas era bom o suficiente para me ajudar a passar pela faculdade sem ficar completamente quebrado. Essa noite não foi diferente da maioria no começo. Registrei minha entrada às 6 da tarde e fiz entregas direto por 3 horas. Depois fiz uma pausa para o almoço e comecei novamente às 9:30 da noite. Peguei o próximo pedido e comecei a me dirigir ao local. O endereço não parecia ser de uma casa, mas o caminho que me levou até lá não era o que eu esperava. Me levou para mais longe da cidade, longe da maioria das casas e lojas, e para um centro empresarial. Era uma área cheia de pequenos prédios de escritórios e nada mais. Dirigi pela estrada e não conseguia realmente identificar nenhum dos endereços, então apenas segui as direções no GPS e esperava que me levasse ao estacionamento certo. Quando entrei, dirigi por uma área de estacionamento bastante longa até chegar à frente do prédio e poder ler o endereço. Coincidia com o do pedido, mas algo estava errado. O estacionamento estava completamente vazio, nem mesmo os postes de luz estavam acesos, e o prédio de escritórios não mostrava sinais de ter alguém dentro. Verifiquei o endereço novamente, pensando que deve ter havido um erro, mas estava tudo certo. Até tentei procurar no Google por lugares próximos com o mesmo endereço, mas não, era isso. Estacionei meu carro e saí, olhando ao redor antes de caminhar até a porta. Era uma porta de vidro, com um filme escuro cobrindo-a. Bati, então dei um passo para trás e esperei. Só levou um momento antes da porta abrir. Era um homem de meia idade vestindo roupas muito casuais e com um pequeno sorriso no rosto. Ele de repente ficou excessivamente animado e disse que estava feliz, que a comida finalmente havia chegado e que todos estavam com fome. Olhei por trás dele, não vendo mais ninguém e apenas uma luz única acesa no meio do corredor, mas ignorei e apenas disse a ele o total. Ele deve ter percebido o que eu estava procurando, pois rapidamente explicou que todos os outros estavam na sala de recreação, no 3º andar para uma festa da empresa. Sorri por educação, mas o homem falava com uma quantidade esmagadora de entusiasmo, tanto que quase parecia que ele tinha que estar fingindo. Ele tirou a carteira e me entregou o dinheiro pelas pizzas, junto com uma gorjeta de $10, mas quando peguei o dinheiro, ele me pediu um favor. Queria ajuda para levar as pizzas até o 3º andar. O homem me colocou em uma posição estranha. Tendo já aceitado a generosa gorjeta, parecia que só seria certo ajudá-lo. Por outro lado, carregar algumas pizzas não é exatamente difícil e não parecia necessário de forma alguma. Ele começou a andar sem que eu tivesse respondido ainda, me incentivando a segui-lo, enquanto se dirigia a uma porta que levava a algumas escadas. Segui atrás, mantendo minha distância, mas o segui até o corredor das escadas. Quando entrei, no entanto, senti uma corrente de ar frio e notei que todas as luzes estavam apagadas. Apenas a pequena luz do corredor iluminava a entrada das escadas. O homem começou a subir, mas parou assim que percebeu que eu não havia continuado a segui-lo. Ele se virou e fez um comentário humorístico sobre as luzes, mas seu sorriso desapareceu rapidamente assim que viu que eu não iria segui-lo mais. Não houve hesitação quando ele veio correndo em minha direção com raiva nos olhos. Joguei as pizzas no chão, corri para fora da porta e para o corredor, depois corri para a saída e corri para meu carro. Vi o homem sair parcialmente pelas portas da frente antes de voltar para dentro e fechá-las com força. Imediatamente liguei para a polícia depois de dirigir até outro estacionamento. O homem havia fugido quando eles chegaram e, como ele pagou em dinheiro, não havia como saber quem ele realmente era. O prédio de escritórios estava vazio, porém, e não havia mais ninguém no 3º andar, então está claro que era algum tipo de armadilha. O que ele tinha preparado para mim no 3º andar é desconhecido, e espero que ninguém nunca tenha que saber. Trabalho para o meu pai na sua pequena empresa de construção.
Ele administra um pátio e um armazém cheio de materiais, bem como gerencia os locais de trabalho onde os trabalhadores estão. Como eu tinha apenas 17 anos na época, meu trabalho era basicamente ser o garoto de recados. Eu dirigia materiais de um lado para o outro e buscava qualquer coisa que fosse necessária. Dependendo do trabalho, alguns materiais precisavam estar lá antes dos trabalhadores chegarem, porque eles precisariam deles para começar a trabalhar logo cedo pela manhã. Então, de vez em quando, durante semanas movimentadas, eu tinha que começar a trabalhar muito cedo, como às 2 ou 3 da manhã, para garantir que pudesse deixar tudo no local a tempo. Obviamente, isso era só durante o verão, quando eu não tinha aula, então eu realmente não tinha desculpa para não poder trabalhar. Eu gostava de fazer as entregas cedo, pois era tranquilo e eu não tinha que lidar com ninguém me dizendo o que fazer. Nesse dia, cheguei ao armazém às 3 da manhã, carreguei tudo e comecei a fazer meu caminho para o local de trabalho. Era um trabalho de reparo em um prédio antigo, talvez até abandonado, na borda da nossa cidade. Quando cheguei lá, vi um caminhão estacionado bem na frente. Suas luzes estavam apagadas e não parecia que havia alguém por perto. Era cedo demais para alguém estar trabalhando, então não esperava ver carros aqui. Estacionei e saí, caminhando até ele e vendo que não era um veículo da empresa. As janelas estavam com insulfilme e eu não conseguia ver dentro. Virei-me e olhei para o prédio, tentando ver se alguém estava lá. Chamei perguntando se alguém estava dentro, mas não obtive resposta. Sentindo-me um pouco estranho sobre isso, saquei meu telefone e liguei para meu pai. Chamou por 1 minuto e então foi para o correio de voz. Pensando que provavelmente era apenas o caminhão pessoal de um trabalhador que havia sido deixado lá, voltei para meu caminhão e comecei a descarregar os materiais. Provavelmente levou cerca de 1 hora. Então voltei para o caminhão e comecei a sair. Quando saí da área, porém, olhei no meu retrovisor e de repente as luzes do caminhão se acenderam. Eu praticamente pisei no freio, parando na beira da estrada e observando enquanto o caminhão começava a dar ré. Alguém estava lá o tempo todo, sabendo que eu estava lá. Tinha certeza de que não poderia ter sido um trabalhador, porque eles definitivamente teriam respondido a mim. Sentei e observei enquanto eles saíam da área de estacionamento e iam para a estrada. Peguei meu telefone e rapidamente disquei o número do meu pai novamente. Enquanto esperava que ele atendesse, olhei e vi que o caminhão havia parado bem ao meu lado. Olhei para a janela deles, sabendo que alguém atrás dela provavelmente estava me encarando. Joguei meu telefone no banco e comecei a dirigir para frente. Mas o caminhão foi rápido em igualar minha velocidade e me impedir de voltar para a estrada. Mas não havia para onde mais eu ir. À minha esquerda havia árvores e à minha direita estava este caminhão bloqueando meu caminho. Comecei a entrar em pânico. Coloquei o carro em marcha ré e tentei recuar. O caminhão fez o mesmo até bater na traseira do meu carro, fazendo-me perder o controle e deslizar completamente para fora do acostamento e bater na lateral de uma árvore. O caminhão rapidamente parou bem no topo da estrada, como se fossem sair, mas então suas luzes de freio se apagaram novamente enquanto eles engatavam a marcha e aceleravam. Apenas 20 segundos depois, outro carro parou ao lado da estrada e um homem saiu e correu até mim, perguntando se eu estava bem. Eu não sabia o nome dele na época, mas era um dos trabalhadores que acabava de chegar ao local de trabalho. Ele só viu o último pedaço do que aconteceu, mas disse que reconheceu o outro caminhão como sendo de Samuel, outro trabalhador que meu pai havia contratado alguns meses atrás. Como se viu, várias ferramentas e materiais estavam faltando no local de trabalho, somando quase $10.000, e isso era apenas de uma noite. Ele poderia ter estado roubando algumas coisas aos poucos nos últimos meses. Acho que o que aconteceu aquela noite, porém, foi que Samuel pensou que, por eu ter visto seu caminhão, tudo eventualmente seria rastreado de volta a ele e ele seria pego. Então ele tentou me impedir. Não sei o que ele teria feito comigo, mas considerando que eu era a única testemunha, é provável que ele não teria sido pego desde que eu nunca mais fosse visto. Infelizmente, porém, o nome dele e tudo mais não levaram a nada, e era provável que ele fosse um imigrante ilegal ou algum tipo de criminoso que se deu ao trabalho de obter identidades falsas ou roubadas e documentos de trabalho.
Eu nunca esperava que algo assim acontecesse, mas pelo menos é muito improvável que eu veja aquele homem novamente.